Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 133. A gente vai ler o verso 1 e a parte B do último verso. Salmo 133, verso 1 e a parte B do verso 3. Que diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Parte B do verso 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por aqueles que tiveram a oportunidade, Pai, de estar reunido conosco, para estarmos juntos, buscando, ó Deus, a Tua direção, a Tua orientação, e sermos agradecidos, ó Pai, pelo cuidado do Senhor para conosco. Pedimos que o Senhor esteja nos orientando, abrindo a nossa mente, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra e praticar no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Eu li esse salmo de propósito. Eu queria, de certa forma, desafiar a cada um de nós a participarmos mais. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Abra agora em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nada nós conseguimos sem esforço, sem sacrifício. Nada. Nada, nada, nada. Nem levantar com esse frio, imagina levantar com esse frio se não fizer um pouco de empenho. É impossível. Então, era só um desafio para que a gente pudesse estar pensando nisso e esforçando um pouquinho mais para sermos mais frequentes. Eu às vezes falto, procurar não faltar. É importante isso, é o que o Salmo nos diz. A lição de hoje diz o seguinte, começa com seu título, lição de número 12. Confiança no caráter de Deus. Mais um desafio. Hoje vamos ter muitos desafios. Se você fosse convidado a fazer uma redação em cima desse título, confiança no caráter de Deus. Imagine. Para alguns talvez seja muito difícil. Alguns poderiam até, em questão de segundos, ter já pronto uma redação com esse título. Mas o que sairia desta redação? O que nós conhecemos, o quanto nós conhecemos do caráter de Deus e o quanto confiamos nisso. É preciso conhecer? É. Mas muito mais que isso, confiar. Porque não basta a gente aprender um monte de coisa e não leva a lugar nenhum, não praticar. Não adianta, não vale a pena. E a lição de hoje vem falando de situação parecida. Sabe por quê? No decorrer desse trimestre nós vemos a história de um povo que ouvia todos os dias. O profeta era enviado lá com uma ordem severa de Deus. Por isso que ele está reclamando aqui, por isso que ele está lamentando. Em outras palavras, o profeta poderia estar falando, perdi tudo o meu tempo. Por que adiantou tanto esforço para que esse povo ouvisse todos os dias
mas na prática, nada. Talvez a gente consiga uma explicação paralela para essa situação. O povo vivia, na época, o profeta indicado aqui é Jeremias. Mas há alguns textos que mostram que tinham vários profetas. Dentre esses, a maioria eram profetas falsos. Profetas que diziam que o povo queria ouvir. É muito bom isso. Fui na igreja hoje, maravilha. Disseram tudo que eu queria ouvir. Será que é isso? Mas quando o profeta de Deus vinha com a ordem de Deus, ele trazia aquela palavra firme, aquela palavra com autoridade, eles ignoravam. A lição que o Reginaldo deu, tinha uma parte lá que falava que o povo se planejou a ir para o Egito. Ele se planejou. Ele não buscou orientação de Deus. Depois que estava tudo planejado, tudo certinho, vamos deixar mais volumosa a coisa, a bagagem tudo pronta, ele falou, vamos consultar o profeta? Vamos ver o que ele vai dizer? Consultaram. O que ele disse? Era para não ir. O que eles falaram? Esse cara está mentindo, é mentira dele. Deus não falou nada, nós vamos do mesmo jeito. Errado, né? Claro. Porque eles confiavam mais naqueles que falavam aquilo que eles queriam ouvir. É tão bom, né? Você vai em qualquer lugar, uma rodinha qualquer, estão falando tudo aquilo que você gosta. Nossa, é uma maravilha. Mas começa a falar de coisas que você tem dúvida, você não vai achar bom, não. A lição de hoje vai falar exatamente isso. Vamos à lição. Introdução. Jeremias lamentava como alguém que sentia o peso da disciplina de Deus. Ele se sentia presa de Deus, alvo de Deus, e alguém que recebia apenas veneno para beber. Ele se sentia caçado por Deus, como um proscrito, alguém tão desprezível que tinha de enfrentar as piores sombras da indignação divina. Nada disso, contudo, o fazia afastar de Deus. O profeta sabia que, a despeito de suas sensações, a verdade é que o Senhor continuava sendo Deus. A gente ouve pessoas, vocês já ouviram isso? Que falam com tanta emoção, com tanta alegria, que ele fez um teste com Deus. Deus, se realmente você existe, cura a minha família, faz isso, um milagre na minha vida. E Deus fez. Agora eu creio em Deus. A situação nossa e do profeta era diferente disso. Nós cremos que Deus, a lição vai falar isso mais para frente, que Deus existe, que Deus é bom, mesmo diante das dificuldades. E o profeta vivia as dificuldades do povo. Ele vivia as dificuldades do povo. Aí, a partir da primeira parte aqui, ele começa a falar com Deus. Veja bem, as misericórdias de Deus. Presta atenção. Um dos textos mais amados de todos os cristãos é esse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Reginaldo, abre para mim, 1 João capítulo 1, verso 9. Grande é a tua fidelidade. Veja aqui como é que está escrito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bonito, muito bacana. Grande é a tua fidelidade. Achou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Grande a fidelidade de Deus. Grande a fidelidade de Deus. Então, para Deus não existe mais ou menos.
Para Deus não existe o quase, ou é ou não é. Grande é a fidelidade de Deus. E essa fidelidade de Deus sendo grande, ela não depende de nada. Nós que dependemos dessa fidelidade de Deus, cumprindo com a nossa parte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem se lembra o Salmo 51, primeiro versículo, fala para mim, ou lê 51, versículo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre as misericórdias de Deus. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, por isso está dizendo aqui que as misericórdias de Deus não têm fim. Apaga as minhas transgressões. Outro dia, não sei se os irmãos vão se lembrar, mas quem falou se lembra. O que significa misericórdia? O que é a misericórdia de Deus? Nós precisamos, eu preciso, e essa lição falou muito comigo a respeito disso. O que é a misericórdia de Deus? O que é? Faz de conta que você recebeu um papelzinho e um lápis aí, você escrever isso para mim. O que é misericórdia? Muitas vezes eu li nós lemos Romanos 12, que fala que nós devemos apresentar um culto a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Então, esse texto está falando para mim de razão e emoção. A emoção é boa, desde que a razão esteja à frente, esteja falando mais alto que a emoção. Se eu sentir uma emoção com razão, ótimo. Mas do contrário, errado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um dia eu vi uma fala que dizia o seguinte: o que está, ou que parte, ou que está na emoção, está dentro do nosso coração. Por quê? Porque um dia eu posso estar triste, um dia eu posso estar mais ou menos, como a gente costuma dizer, outro dia eu posso estar muito bem, 100%. Já a razão, ela não muda. O que eu sei de Deus, eu sei de Deus. E essa pessoa colocava da seguinte maneira: você pode estar triste, 2 mais 2 é 4. Você pode estar feliz ao máximo, 2 mais 2 não é mais de 4, é 4 a mesma coisa. Já a emoção não. A emoção é diferente. Por isso nós temos que ter esse cuidado. Outra coisa que esse texto me ensina, que misericórdias de Deus aqui se definem na questão de perdão. Na questão de perdão. E essa pessoa que falou sobre isso, eu falei uma vez também, é que a misericórdia de Deus é não nos dar aquilo que merecemos. Já pensou nisso? Por misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos, ou seja, o castigo. Por isso que ele fala que as misericórdias não têm fim, ou seja, é possível. Nós temos também o João lá, 1,9, que fala que se confessarmos os nossos pecados, as misericórdias de Deus são maiores que os nossos pecados e capazes de nos perdoar e de nos limpar. Deus é justo. Agora, veja bem, eu falei também uma vez, essa mesma pessoa falou depois, nós confundimos às vezes misericórdia com, não se lembra, né? Com graça.
As misericórdias de Deus é não nos dar o que nós merecemos, e a graça de Deus é dar o que não merecemos. Veja bem, misericórdia não dar o que merecemos, que é o castigo, que é a punição, e ele estava dando em parte aqui, claro. Já a graça de Deus é dar o que nós não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. A minha preocupação é a seguinte: quando nós oramos, nós podemos confundir isso. Mas se nós abrirmos em Romanos capítulo 8, verso 27, nós vamos ler o seguinte: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos, porque nós não sabemos orar como convém. Mas é tempo de aprendermos isso. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu estou passando uma dor. Será? Se a misericórdia está sendo relatada aqui como consequências de erros, consequências de afastamento de Deus, talvez apareça uma interrogação bem grande na sua cabeça, como está na minha, e eu preciso corrigir isso na minha vida. Dá tempo de corrigir isso ainda. Misericórdia, vamos ficar com essa fala: as misericórdias de Deus é não dar a nós o que nós merecemos, que é o castigo, que é a condenação. Já a graça de Deus é nos dar aquilo que não merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Grande é a tua fidelidade. Com essas palavras positivas, cheias de adoração, em meio a tantas declarações de dor e sofrimento, o profeta revela que não eram as circunstâncias, nem os seus temores íntimos, nem mesmo a maneira como ele via sendo tratado por Deus, que definiam o que ele cria a respeito do Senhor. Por isso que eu disse antes, na emoção, qualquer coisa nos derruba. Aquilo que o pastor falou, às vezes o problema é desse tamanhozinho. Quer dizer, mas você não percebeu que é desse tamanho, você não está percebendo, você não está conseguindo dar jeito naquilo. E ele fica grandalhão. A emoção da gente vai lá embaixo. E às vezes a gente, quando resolve uma situação dessa, a nossa emoção vai lá em cima. Mas o profeta está tratando aqui de razão. Não é porque Deus estava oprimindo o povo, ou seja, o povo estava sendo oprimido porque Deus estava oprimindo, ou porque o povo tinha desviado da aliança, ou porque o povo estava dando ouvidos àqueles que falam coisas que a gente gosta de ouvir. Veja que interessante isso. O povo estava sendo castigado por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Deus permanece sendo sempre, Deus permanece sendo quem Ele sempre foi. Um Deus de misericórdia infinita, que sempre revelou o seu caráter terno a Israel e em algum momento voltaria a mostrar o seu amor. Misericórdia, então, caráter de Deus. Ele não é, Deus é diferente da gente, né? Ele nos criou, muito pequenininho. A gente é capaz de ter misericórdia hoje, amanhã já não ter, né? Eu tive misericórdia do fulano que errou comigo, mas agora ele errou de novo. É interessante isso. Deus não se cansa de nós. É tão difícil você perdoar alguém 2 vezes pelos mesmos motivos, não acha? É complicado.
Já tive experiências assim na minha vida, no meu trabalho, de uma semana alguém cometeu alguma coisa que eu não gostei contra mim, na outra semana o mesminho, sabe, o mesminho assim, ó. Falei, calma, né? Eu não sou de ferro e nem sou Deus para aguentar isso tudo. Resolvi numa boa, mas eu não sou capaz. Deus não. Ele permanece sendo Deus. Uma parte interessante aqui nesse parágrafo aqui, ó, em algum momento voltaria a mostrar o seu amor. Esse é o profeta que está falando. Ele está falando como um homem aqui. Como voltaria? Se Deus sempre é, se sempre foi, vai voltar, por quê? Deixou de ser. Entre linhas, como diz o pastor Carlos, está a volta do povo para Deus. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, orar, eu não lembro a sequência, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Então ele estava falando como homem. A misericórdia de Deus é fruto de sua aliança. Primeiro, é o caráter de Deus. É fruto de sua aliança. Ele é fiel e jamais poderia deixar de cumprir sua promessa, da perspectiva humana. Talvez esse juízo de Deus tenha sido muito severo, além da medida, da perspectiva humana. Mas, ao destacar a misericórdia de Deus, Jeremias nos convida a olhar de cima para baixo, como Deus. Até agora eles vêm olhando como homem, na mesma medida, na mesma altura, nas mesmas dificuldades, nas mesmas necessidades, assim por diante. Agora não, começa a olhar de cima para baixo, você vai ver que Deus tinha razão de sobra. Deus tinha e tem razão de sobra para nos corrigir. Lá no final da lição vai citar um texto de Hebreus que fala assim, que não há pai que não corrija o filho a quem ama. Se vocês não estão sendo corrigidos, então vocês não são filhos. Vocês são bastardos. Está lá em Romanos 12, se não me engano, versos 5 e 6. Então, gente, tem um detalhe que diz: todo cuidado é pouco, e na nossa vida espiritual é mais que isso. Nós precisamos cada dia olhar para a palavra como um espelho. Sabe por quê? Porque nós temos um coração malvado. Com as nossas emoções, nós deixamos o nosso coração tomar atitudes que não foram racionais. E daí? E daí? O prejuízo é certo. Se Deus estava demonstrando misericórdia, mesmo com toda aquela situação, isso significa que a destruição deveria ter sido muito pior. A misericórdia de Deus é responsável por diminuir a punição devida a cada um. O povo havia violado a aliança, mas Deus, apesar de sua severa disciplina, que nós vamos ler na frente, manteve de pé, o que? A sua misericórdia, apontando para onde? Para frente, para a existência continuada do povo e para o cumprimento da aliança em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, lá pelas tantas, ele falou assim: está consumado. Está consumado, está tudo feito. Isso quer dizer o quê? Que a partir daí, é o que nós já dissemos ali atrás, depende de nós voltarmos para Deus. Se eu perceber, ou se a palavra falou, ou se alguém falou que o que eu estou fazendo não está correto, é tempo de voltar rapidinho. É tempo. Deus já fez a sua parte, dando-nos o Salvador. Pela sua misericórdia, em Jesus, Ele não nos dá aquilo que merecíamos, que era o castigo. Ele nos resgatou. E passou a nos dar aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação. Deus, contudo, manteve sua porção
seu remanescente, Deus cumpriu, mesmo debaixo de severa disciplina, as promessas das suas alianças. Que Jeremias, se não der tempo de a gente terminar, não se incomode não, daí quem for semana que vem ele termina. Menciona em seu livro, capítulo 31, 33, vamos ler esse versículo. O que Deus falou, que Jeremias está mencionando aqui, no seu capítulo 31, 33. Deus chega a estabelecer a firmeza de suas promessas com os fundamentos da criação. Quem achou? Capítulo 31, versículo 33. Eu tinha marcado aqui, mas chega na hora eu não dou conta de encontrar todos os textos. Reinaldo achou. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, então, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, que nos dizemos cristãos, não temos desculpa. Ele diz que inscreveria em nossa mente. Ah, eu não sabia. Não, sabia, você sabia. É que você não fez caso mesmo. Então, a palavra diz em outro texto que nós somos indesculpáveis. Acho que em Romanos, se não me engano. A misericórdia de Deus implica, inclusive, a esperança do Messias Jesus. É o ápice desse amor e fidelidade de Deus. Não existe maior demonstração de amor do que a vinda de Jesus Cristo. A ira de Deus é intensa, mas o pedido de perdão é um daqueles que, ao fazermos, temos resposta imediata e positiva da parte de Deus. Então cabe a nós. Mais na frente, a gente vai ver um texto no terceiro tópico aqui, que é preciso a gente fazer uma sondagem dentro da gente. Examine seu homem. Veja que nós pedimos para Deus sondar o nosso coração, tirar o que é mal e nos guiar pelo caminho eterno. Mas isso é muito cômodo. Se eu não tomar posição, será que funciona? Talvez não. Não tenho certeza. Sonda, ó Deus, Salmo 139. O Senhor conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bom, mas eu estou disposto a fazer isso? Ou quero ficar sentadinho no meu lugarzinho? Vivendo da mesma forma. É aqui que aquele povo vivia, que está descrito nessa lição. Eles sabiam. É bom a gente ficar, como diz o ditado, ligadão, para a gente não entrar por este mesmo caminho. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor, esse sim, dura a vida inteira. O anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É claro que isso não torna a disciplina de Deus inofensiva e algo a ser subestimado. Basta ver Israel, mas a sua misericórdia é sempre muito superior à sua ira. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo que está falando isso lá em Romanos. E Paulo fala também, que aquele povo falava assim, ó. Bom, então onde a graça é grandona, então pode pecar à vontade. Claro que não. Claro que não. Ele escreveu, o texto que o Reginaldo leu na nossa mente, as suas leis.
E a palavra de Deus diz, eu não marquei o texto, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então pecou, está perdido, não tem jeito, mas tem, pede perdão, há tempo. E a lição está falando que isso acontece de forma rápida. Deus não está com os seus ouvidos, eu estou meio surdo, Deus não está com os seus ouvidos surdos, nem com suas mãos encolhidas, para que não possa atender. Outro tópico, testemunho de fé. Veja que, primeiro tópico, ele está se referindo às misericórdias de Deus. Agora, testemunho de fé, esse já parte da gente. A segurança da alma cristã está no Senhor e em mais nada. Ele cita uma série de coisas aqui que são boas nas nossas vidas. E importantes também, mas não pode ser a base da nossa fé. Vamos ver. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Nossa garantia não está em plano de carreira, plano de saúde, aposentadoria, exercícios físicos, dieta balançada. Também não está baseada em família e boa educação. Nem mesmo na igreja e numa boa teologia. Fiquei um pouco confuso aqui nessa colocação. Essa última parte. Testemunho de fé não está baseado em nada disso, nem mesmo na igreja e numa boa teologia. Uma pessoa pode e deve usufruir de todas essas coisas boas, mas elas não constituem a alegria, a força e a segurança do crente. Somente em Jesus a nossa fé pode estar depositada. Então tudo que nós temos, que está nas nossas mãos, que Deus tem colocado em nossas mãos, se ela fazer parte da nossa vida espiritual, um pouco de cuidado aí é bom. Tem um ditado que fala que todo cuidado é pouco, eu já disse isso. Às vezes a gente pode achar que porque eu tenho um posto maior e eu posso mais. Não, misericórdia. Misericórdia. Jesus pode mostrar uma lição bastante complicada, né? Vamos chamar para nós. O que ele fez antes da sua morte, antes ali da ceia? O que ele fez? Ele tomou uma bacia d'água, cingiu-se com uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Ele, o Senhor. E muitas vezes nós nos gabamos de quem nós somos. Certo? Será? Pode não estar totalmente errado, mas principalmente a nossa fé, a nossa posição como cristão tem que estar baseada na vida de Jesus. Ele diz, esperarei nele. Ou seja, ele ainda não sabe o que vai acontecer. O cristão. Será que as coisas ainda poderiam piorar? Nós costumamos dizer às vezes, pior do que está não fica, mas daqui a pouquinho a hora que você viu, já está pior do que estava. Parece que nós precisamos, sabe o quê? Nós, dentro desse contexto, ir lá no fundão do poço. Agora não tem mais aonde descer. Então, é olhar para cima e voltar. Nesse contexto. Jesus nos alertou a vivermos Jesus nos alertou que viveremos tribulações. Paulo disse que nos aguardam dias maus pela frente. A tribulação é parte da vida cristã. E é passando por ela que herdaremos o reino dos céus. Não devemos, portanto, ficar admirados quando elas surgem. Mas devemos permanecer firmes, vigilantes, atentos, bem munidos da força do Senhor. E aqui cita aquele texto lá que nós devemos tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça e assim por diante. Terceiro tópico, o que é bom. Jeremias compreendeu a necessidade de um autoexame. Está lá em 2 Coríntios
13:5. Ele percebeu que naquela condição de tristeza e humilhação, o melhor a se fazer é, primeiro, confessar a bondade de Deus e confiar nele. Há algum tempo, não sei se é o pastor Herbert ou outro pastor, que deu um estudo sobre confiar. Por exemplo, você tem um dinheiro lá que você não vai usar agora, você deposita em algum lugar para ganhar um retorno daquilo. Você confiou, você não sabe se ele volta ou se não volta, mas você confiou que volta. E quem deu o estudo falou exatamente isso. Confiar em Deus é entregar a Ele mesmo. E às vezes a gente confia desconfiando. Que nem aquele povo que nós falamos de início. Eles planejaram tudo. Vamos ver se Deus aprova isso. Se Ele aprovar, nós vamos. Agora, se Ele não aprovar, nós vamos do mesmo jeito. Espera, não dá, né? Você confiaria numa pessoa dessa? Eu falei que ia fazer isso mesmo, mas eu resolvi não vou fazer mais. Eu mudei de ideia, como diz nosso presidente. Não, é que eu mudei de ideia. Não. Confiar é confiar. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Por que lutar contra Deus? Que bem isso poderia trazer? É pura loucura. Assim sendo, cada crente, em dias de tribulação, aprenda a olhar para o céu, não com olhar desconfiado, mas confessando que Deus permanece sendo bom. Mesmo em meio às dificuldades, não importa o tamanho dela, Deus continua sendo o mesmo, é caráter de Deus isso. Em segundo lugar, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É interessante essa parte aqui. A confiança genuína, a fé verdadeira, não é aquela que simplesmente espera ver dias melhores, ou que tem esperança de que o problema termine. A fé cristã não espera em coisas, pessoas ou circunstâncias. A esperança legítima do crente está na salvação do Senhor. Não há salvação, nem esperança em nenhum outro, por mais que outros ofereçam alívio e soluções rápidas. O fiel recusará e permanecerá firme em sua esperança em Deus. Por Deus é a nossa esperança, porque quer Ele nos exalte ou nos abata, em tudo será exaltado, e tudo Ele faz para o nosso bem. Jó declarou: ainda que Ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante de Deus. Eu pergunto a mim, até que ponto, até onde eu estou alinhado com o projeto de Deus para a minha vida, pensando dessa forma, até onde? Quanto eu tenho caminhado dentro da palavra de Deus para professar a minha fé, para dizer que eu sou cristão, para dizer que eu procuro santidade a cada dia. Deus falou lá no Velho Testamento: sede santos porque eu sou santo. Veja que interessante essa colocação. Ele não falou assim: seja santo como eu sou santo. Não. Porque ele sabia que nós somos incapazes de chegar lá. Sede santos porque eu sou santo. Ser imitador não é ser igual. Nós confundimos. Ao dizer isso, Jó não estava simplesmente fazendo uma declaração de louvor ou expondo uma doutrina. Estava expressando sua própria dor, mas pura confissão de fé, como algo gravado e selado em sua própria carne. Mesmo vivendo em desgraça inimaginável, Jó entendia que a salvação de sua vida não estava num futuro melhor,
mas em Deus. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Quando? Quando eu busquei de todo o coração. Isaías fala isso: buscai o Senhor de todo o coração, buscai enquanto se pode achar, buscai enquanto é tempo. Hoje ainda há tempo de buscarmos, há tempo de tomarmos atitudes, de tomarmos, de darmos novas metas. É bom quando a gente dá uma meta para a vida da gente, porque daí se a gente patinar no caminho não tem problema, né? Mas a norma aqui é da palavra de Deus, a meta é Deus que está nos dando. Necessidade de silenciar. Verso 26 do texto, que nós não lemos, né? De Lamentações, traz ainda mais uma orientação. E isso em silêncio. Uma virtude no lamento e no clamor confiante em Deus. Essa virtude se chama silêncio. Não é silêncio sombrio, mas uma quietude de espírito confiante. É um silêncio atento, esperançoso. É uma luta que travamos com nossa própria alma. É um cala-boca que dizemos a nós mesmos para nos lembrarmos de quem é Deus e qual é o nosso lugar. Assente-se, solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Agora uma palavra bem pesada: põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez. Isso talvez depende de quem? De Deus? De quem que depende? De Deus. Se as suas misericórdias não têm fim. Se é grande a fidelidade dele, depende de quem? De nós. De nós nos voltarmos para ele. De nós confessarmos os nossos pecados. Por isso que está falando aqui, ó, é um cala-boca para nós. Esse jugo Deus pôs sobre ele, sobre o homem. Põe a boca no pó. Talvez haja esperança. Versículo 21 do texto que nós não lemos, Lamentações, diz assim: quero trazer à memória aquilo que ainda me dá ou pode me dar. Pode me dar esperança. Pode. Tem um ditado por aí que diz assim, que querer é poder. O homem pode tudo que ele quer. Mentira. Nem tudo. Agora, nesse texto, é exatamente isso que está dizendo. Talvez ainda haja esperança, se você tomar atitude correta. Se você estava, eu não gosto muito desse você, se eu estiver andando de maneira contrária à vontade de Deus, e eu tomar a atitude correta, com certeza há esperança. Ao invés de reagir com agressividade, inconformismo, o sofredor precisa aprender que naquele momento de profunda dor, a murmuração e a vamos deixar assim, desviarão do seu coração o foco, que é o Senhor. Então, quando eu me diminuo demais, eu estou perdendo a confiança em Deus. Eu sou um miserável pecador, sim, mas há esperança. Se eu continuar com essa ideia, sempre com essa ideia, eu vou continuar o miserável sempre. Não vou conseguir progredir na minha fé, não vou conseguir me levantar. Por quê? Porque o meu foco não é o Senhor, o meu foco é a minha miséria. Não dá. É impossível. O fiel não deve perder de vista seu alvo, a direção da sua esperança. Há situações em que somos tão desprovidos de recursos e forças próprias, que realmente tudo que podemos fazer é confiar em Deus, apresentar a Ele o nosso sofrimento, as nossas súplicas e aguardar. Se Deus fosse fazer um teste comigo quando eu erro, será que Deus ia atender
humanamente falando, Deus podia falar: será que realmente ele está arrependido mesmo? Será que ele vai mudar de ideia mesmo? Ou ele vai fazer que nem aquele povo lá que veio consultar e vai continuar andando daquela forma? Por isso a palavrinha aqui, aguardar. É muito difícil, mas devemos deixar de lado a nossa autoconfiança. Confiar somente em Deus, assim torna Ele inativos as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Por isso até a afronta pessoal e os açoites deveriam ser suportados. Terceira coisa que Jeremias diz: é boa e que é bom para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Mesmo os moços mais vigorosos precisam aprender que suas energias se esgotam e que eles precisam permanecer firmes e confiantes na força do Senhor, como disse Isaías aos jovens. Esses jovens aqui nós podemos dizer, não precisa ter 25 anos, pode ter 80. Se ele se achar o poderoso diante das coisas de Deus, ele é um fracassado. A Bíblia diz, Jesus falou isso, que os que se humilham serão exaltados, mas os que se exaltam serão humilhados. Os moços cansam e se fadigam. Espera aí, estou fazendo coisa errada aqui. Os jovens cansam e se fadigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam o Senhor renovam suas forças, sobem como asa, correm, não se cansam, caminham, se fadigam. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E nós temos essa bênção de buscarmos isso, de aprendermos isso, de pormos em prática na nossa vida. E que a nossa vida não seja baseada por emoções. A emoção faz parte e ela é boa, mas acima de tudo, a razão. Não dá para ser só a emoção, ou a emoção ser a parte principal. O quinto e último tópico, não sei nem qual a hora: a dor não vai durar para sempre. Precisa correr ou não? A dor não vai durar para sempre. Aqui está um ponto que a mim é bastante preocupante. Por que a gente tem pressa das coisas? Eu já comentei isso com alguns dos irmãos. Por causa da nossa limitação. Nós somos muito limitados. A nossa existência é limitada. A nossa sabedoria é limitada. A nossa capacidade de desenvolver coisas é limitada. A dor não vai durar para sempre, mas eu vou durar para sempre? Não também, né? Essa é uma preocupação que eu tenho. Por que às vezes eu tomo atitudes, que depois eu vejo que não deveria ter tomado daquela forma? Eu cometi um erro. E tem coisas que não dá para voltar atrás, gente. Eu quero dar um exemplo vivo para vocês, vivo. Estão vendo? Faltando um pedaço aqui. Uma falha minha. Dá para voltar? Não dá. Não tem mais jeito. Tem um irmão nosso que diz assim, a nossa palavra, quando ela sai da boca, não tem mais jeito. Não segura mais. Você pode pedir desculpa. Você pode pagar um almoço lá no Braseiro para tentar resolver isso. Vamos lá, a gente conversa. Não resolve mais. O pecado é a mesma coisa nas nossas vidas, ela deixa marca. Quando Jesus ressuscitou, o que ele mostrou para os discípulos na hora que ele encontrou com eles? As marcas
do nosso pecado. Jesus chegou, encontrou um par dos discípulos, falou: olha as minhas mãos e olha também o meu lado. Marcas. Jesus, o santo, o enviado de Deus, o único sem pecado, levou sobre a cruz os nossos pecados. Deus é tão bom, as suas misericórdias não têm fim. Mas a marca do nosso erro não tem jeito. Aí eu perdoo sim você. Perdoo. Vai lá no fundinho. Sabe quem que esquece o nosso pecado? Deus. E nós não esquecemos. A Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. Porque Ele conhece o nosso coração. Deus é muito bom. Deus é bom demais. As suas misericórdias não têm fim. O texto está dizendo isso. Deus é bom. O verso 31 e 33 daquele capítulo que nós lemos lá, eu acho, são versículos de esperança para os desanimados. Não, é do Lamentações mesmo. Deus continua sendo bom e o seu amor não foi diminuído, mesmo tendo realizado sua disciplina. 3 verdades são ditas nesses versículos. Quando alguém é disciplinado, ele nunca é disciplinado para humilhar, para ser humilhado. Não. É para arrumar. É para melhorar. Não é para piorar. Pior já está. Deixa como está então. Não. É para melhorar. É para levantá-lo. É para fazê-lo sentir que o que vai acontecer depois é melhor. Primeira, Deus acolherá novamente os que estão sob sua disciplina. Deus não rejeitará para sempre. Ele tem um compromisso com o seu povo. Ele manterá esse compromisso. Sua honra é que está em jogo. Ele voltará a ter compaixão, porque o seu amor bondoso e compassivo é atributo da sua natureza santa. Então o amor de Deus, as misericórdias de Deus, o perdão de Deus para conosco, é um atributo dele. Ele não tem obrigação nenhuma. Não, eu falei que eu ia cuidar desse povo, eu prometi lá para o Abraão lá que ele ia ser uma bênção, que o povo dele ia ser uma bênção, então eu tenho essa obrigação com o Abraão. Não, não é isso. Não é isso. É um atributo de Deus. Segunda, a compaixão de Deus é demonstrada segundo a grandeza das suas misericórdias. Compaixão, misericórdia. Isso significa que a compaixão de Deus é infinita. Deus se mantém em sua ira para disciplinar, mas não economiza na hora de perdoar. Não tem tamanho de pecado que Deus não possa perdoar, se o reconhecermos, se nos humilharmos diante dele, se voltarmos para ele. Só que tem uma coisinha. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã, até o fim. Então, quando tomarmos uma atitude de buscarmos a Deus, de pedirmos perdão, que o façamos de verdade. É impossível crer em Deus só da boca para fora, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus sabe que o nosso coração é enganoso. Deus sabe que nós somos maus por natureza. Mas Ele quer cuidar disso nas nossas vidas. Basta nós nos aproximarmos dEle. Terceira, Deus sofre ao nos disciplinar, embora seja necessário. E Deus nunca se furtará de agir em plena santidade,
Ele não faz isso de bom grado. Ao nos infligir dor, Deus sempre nos conduz para uma vida plena de graça e retidão. Aqui está o versículo que eu disse, Hebreus 12, 6. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Nós que somos pais, quando nós precisamos disciplinar o nosso filho, nós fazemos com prazer? Não. Mas às vezes nós temos, além de não fazer com prazer, temos muita dificuldade. Nós levamos até onde dá para tomarmos atitudes a respeito disso. Vamos esperar mais um pouquinho. Quem sabe se as coisas se acertam. Não é isso que nós fazemos? E Deus, Ele é misericordioso e está dizendo aqui, nós cremos, nós sabemos que é assim, que Ele não tem prazer nisso. Tem um texto que fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não. Deus não tem prazer. Deus quer, usando uma linguagem humana, Deus queria que ele se arrependesse, que ele se voltasse, que ele tomasse a atitude correta conforme a vontade de Deus. É isso que Deus quer. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que possamos ser pessoas melhores. Que o espelho da palavra de Deus, ele seja uma realidade nas nossas vidas. Que eu esteja confrontando o meu proceder, o meu viver, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, com a palavra de Deus cada dia. Que eu viva de razão e emoção, sim. Às vezes nós vamos numa reunião da igreja, por exemplo, sentimos tanta emoção, nós cantamos, nós choramos, nós levantamos as mãos, mas e a razão ficou aonde? Está junto? Se tiver, ótimo. Se tiver, ótimo, glória a Deus por isso. Se não estiver, misericórdia, como diz o presbítero Joaquim, misericórdia. Eu estou vivendo em pecado. Eu estou vivendo em pecado. Porque se a razão não estiver à frente, gente, quantas pessoas? Eu me lembrei de uma situação, o presbítero Pedro deve lembrar disso. Veio Reginaldo era bem pequeno nessa época. Veio um pastor aqui de fora, essa igreja estava cheia. Sabe que essa igreja é cheia? E ele pregou. Lá pelas tantas, ele falou assim, com a minha experiência, está na hora de eu fazer, quem se lembra disso? Está na hora de eu fazer o apelo. Levantou um monte de crente e veio aqui na frente. Pessoas que nos visitavam vieram aqui na frente. Era um apelo. Gente, é emocionante isso. Para aceitar Jesus como Salvador. Um monte de crente veio na frente. Dentre esses crentes que continuam na igreja, aqueles que não eram cristãos vieram aquela única vez, nunca mais apareceram. Foram movidos por quê? Razão? Não. Emoção. Continuaram na mesma vida, ou talvez, Deus sabe. Então é um cuidado que nós temos que ter. E foi o que essa lição falou para mim, quando ela disse lá no começo, as misericórdias de Deus não tem fim. Grande é a fidelidade de Deus. Conclusão. Alguém quer participar? Se quiser, é o momento. Só queria dar uma palavrinha, Obed, que essa lição deixou bastante claro para nós que a nossa esperança, a nossa fé,
a paz, isso não está relacionado a coisas, ou a circunstâncias, ou a situação. Porque a situação ela muda. Há momentos que nós estamos de um jeito, aí há outros que nós estamos de outro jeito. Mas a lição deixou muito claro que a paz, a salvação, a misericórdia, a graça, ela não está relacionada àquilo que nós podemos oferecer, mas sim a uma pessoa que é Cristo Jesus. E o outro ponto que eu gostaria de apenas contribuir é que na medida que nós nos apegamos a Cristo, nós nos conectamos com Ele, assim como você disse no início, que nós devemos participar mais, nós devemos buscar mais, naturalmente nós vamos melhorando, e nós precisamos melhorar como pessoas. Então, eu acho até que fica essa reflexão para nós. Será que eu estou melhorando? Será que eu estou mudando de fase na minha vida cristã? Eu estou evoluindo como cristão? E isso está muito relacionado a esse apego que eu tenho e esse entendimento que eu tenho da vida cristã, que é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo Jesus. Com respeito a isso, o melhorando é o crescimento, né, Reginaldo? Santificação. Nós precisamos crescer dia a dia. Deus, quando eu vi um videozinho que disse que nós não temos que aceitar Jesus, porque se nós formos aceitar Jesus que é o pecador, então? Não, Ele que tem que nos aceitar. Nós temos que tomar atitude para nos colocarmos à disposição e Ele nos aceitar. E aí nós vamos crescer em santificação. Isso é dia a dia. Porque no momento que nós encontramos com Jesus e Ele nos aceitou, é bacana essa colocação. Ele nos aceitou, Ele nos justificou. Nós aprendemos isso em umas lições. Só que agora nós precisamos de seguir em frente. Nós precisamos de crescer em santificação. Por isso que eu disse que Deus fala assim: sede santos porque eu sou santo. Então é uma vida de crescimento. Porque se a nossa vida estiver baseada em coisas daqui, acaba tudo aqui. Não tem futuro. Conclusão: não é fácil cantar, confiar, aguardar na hora da dor. Mas a vida tornará muito mais difícil se permitirmos que o desespero se apodere de nós. Jeremias é um grande mestre de paciência e perseverança. Tendo conhecimento de Deus e confiança em sua palavra, suportaremos as duras aflições, certos de que a sua vontade sempre é perfeita e santa. Aplicação: mesmo nos dias de maior angústia, não se deixe vencer pelo medo. Confie em Deus, apresente a Ele as suas súplicas e lamentos e peça que Ele realize a sua vontade, que é sempre santa, boa e perfeita. Se a vontade de Deus para a minha vida e para a sua é disciplina, cuidado que aí vem ela. A partir do momento que nós colocarmos dessa forma diante de Deus. Deus nos abençoe.